Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Está lá no livro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa, tá? O objetivo principal é fazer as correções das atividades aplicadas em aulas anteriores, tá? Peço que vocês estejam tanto com o livro de língua portuguesa quanto com o caderno em suas mãos. Façam as comparações necessárias entre as respostas de vocês e as respostas que estão aqui nessa videoaula, percebendo que alguma questão está incorreta, tá? Dá pausa na videoaula, faça a correção direitinho. Lembrando que quando voltarem as aulas presenciais, estarei dando visto em todos os cadernos e observando quem fez e quem não fez a correção, tá? Vamos iniciar então a correção aí na página 100, tá? Na página 100 nós temos aí, releia o parágrafo inicial da reportagem. Com poucas variações, a história é a mesma. Pareço um zumbi. É difícil voltar à rotina. Dormia às 5 e acordava às 13 horas, e etc. Letra A. Quantas frases há nesse parágrafo? Resposta: 4 frases. Letra B. Quantas frases são nominais, sem verbo, e quantas são quantas frases são verbais, com verbo? Nenhuma frase é nominal, todas são verbais, tá? Letra C. Copie no caderno os verbos desse parágrafo. Parece, voltar, dormir, acordava, tá? D. Quantos verbos você encontrou? Resposta: 6 verbos. Letra E. Quantas orações há nesse parágrafo? 6 orações, tá? E eu tenho aí letra F. Copie no caderno as frases que tem um verbo e que tem um só verbo e sublinhe o verbo, tá? Eu tenho aí, com poucas variações, a história é a mesma, parece zumbi. Então, na primeira oração aí eu tenho o verbo né, que é a flexão do verbo ser em terceira pessoa, né? Eu sou, tu és, ele é. E a segunda oração aí, eu tenho um verbo também, o verbo parecer, né? Pareço zumbi. E eu tenho agora aí a letra G, né? Copie no caderno as frases que têm mais de um verbo e sublinhe os verbos. Eu tenho aí o verbo é difícil voltar à rotina. Então, nessa oração eu tenho 2 verbos aí, o verbo e o verbo voltar, tá? A segunda oração, dormia às 5 e acordava às 13 horas. Eu tenho o verbo dormir e o verbo acordar, tá bom? E aí, agora número 2, né? Complete as afirmações a seguir, de acordo com o que observou a atividade anterior, né? De acordo com o que observou na atividade anterior. No parágrafo inicial da reportagem A, quantos períodos simples? 2, tá? E quantos períodos compostos? Quantos períodos compostos? 2 também, tá? Eu tenho aí 3. Releia essas frases da reportagem, copie no caderno os verbos que aparecem em cada uma delas, classificando os períodos em período simples ou período composto. Letra A. Voltar ao ritmo escolar com intermináveis aulas que começam antes das 8, enquanto o dia brilha lá fora e sua cama chama. Não é mole. Os verbos aí voltar, começam, brilham, chama e que é o que? Período composto, né? Pela quantidade de verbos, esse período aí só pode ser período composto. Letra B. Mas quem são os inimigos da rotina saudável do sono dos teens? Nós temos aí só o verbo são e o período é simples. Letra C. Essa geração está cada vez mais conectada, diz Silvana Leporassi, né, coordenadora de orientação educacional do Colégio Dante. Quais são os verbos que temos aí? Tem o verbo está e diz, então é um período composto, temos 2 verbos aí, tá? Letra D. Dormem com o celular ao lado
e ficam trocando mensagens com os amigos. Eu tenho aí o verbo dormem e a locução verbal ficam trocando, então o período é composto, tá? E a letra E, para Cristiano Nabuco, coordenador do programa de dependentes na internet do Instituto de Psiquiatria da USP, os adolescentes espirram do controle dos pais. Eu tenho o verbo espirram aí, o período é simples, porque só tem um verbo. E a letra F, eles não dormem, a internet é um apelo muito forte. Eu tenho aí os verbos dormem e o período é composto, tá? Agora nós vamos para a página 101. Eu tenho aí, leia a tirinha produzida a seguir, eu tenho certeza que vocês fizeram a leitura dessa tirinha. Letra A, para quem foi feita a declaração no segundo quadrinho? Para a mulher que beija o cão. Letra B, quem achou que a declaração era para si? O cão. Letra C, o que provoca o humor nessa tirinha? O fato do cão ter entendido que a menina estava se dirigindo a ele e depois ter ido lavar a boca no sanitário do banheiro. Letra D, observe como foram organizadas as frases nessa tirinha, copie no caderno. Primeiro pontinho, uma frase ou uma oração organizada apenas pelo verbo. Eu tenho aí, tem razão e já vou lavar. E segundo pontinho, uma frase nominal. Que nojo, já tá aí, né? E o terceiro pontinho, uma frase organizada com mais de um verbo. Resposta, você não sabe por onde essa boca andou. Eu tenho a número 2 aí, leia essa outra tirinha. E as questões dessa tirinha estão na página 102. Letra A, o que provoca o efeito de humor na tirinha? O fato de só a Joaninha não poder entrar no baile do pijama porque os outros insetos pintaram bolinhas no corpo ou usaram roupas de bolinha. E as bolinhas da Joaninha são naturais. Portanto, o segurança do baile considerou que ela não estava de pijama. Letra B. Copie no caderno as orações da tirinha que formam. Primeiro pontinho, período simples. Eu tenho aí, você não vai entrar. Segundo pontinho, período composto. O baile é de pijama e você está com roupa normal. Número 3. Transforme os títulos das notícias composta por frases verbais em frases nominais. Então, eu tenho aí, moradores fazem fila em busca de emprego em Santa Maria. Resposta, fila de moradores em busca de emprego em Santa Maria. B, Índia vive crise hídrica com 600 milhões de pessoas afetadas. Crise hídrica na Índia com 600 milhões de pessoas afetadas. C, a oferta de milho está 50% maior. Aumento de 50% na oferta de milho. D, site reúne conteúdo sobre direitos humanos e crimes contra a humanidade. Conteúdo sobre os direitos humanos e crises contra a humanidade reunida em site. Tá? E com isso nós fechamos a página 102, vamos para a página 103. Copie no caderno as frases a seguir, sublinhe os verbos e separe as orações dos períodos. Circule a palavra que estabelece relação entre as orações e classifique a relação estabelecida em adição ou oposição. Letra A, dormia às 5 e acordava às 13. Então, eu tenho aí os verbos dormia e acordava, e a palavrinha que faz ligação é o e que estabelece relação de adição, tá? A letra B, dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagens com os amigos. Eu tenho aí o verbo dormem, a locução verbal ficam trocando, né? E a conjunção que estabelece uma relação de adição também. Eu tenho agora a letra C. Eles não são mortos-vivos, mas ficam com cara de sono o tempo todo, depois de varar a noite online. Então, eu tenho aí os verbos são e ficam, tá? A conjunção mais, que estabelece uma relação de oposição. E a letra D, o aprendizado não termina ao fim da aula, mas continua até enquanto dormirmos, né? Então, dormimos.
E então nós temos aí os verbos terminar, né, continuar e dormir, a conjunção mas, e ela traz ideia, traz uma relação de oposição na frase, tá? E na 103 ainda nós temos aí a número 3, leia a tirinha e observe as falas do personagem Manolito, amigo de Mafalda. Letra A. O que as frases escritas em letra cursiva representam na tirinha? As frases representam o texto escrito por Manolito. E eu tenho a letra B. O que provoca o humor na tira? O humor da tira é provocado pelo comentário de Manolito sobre o fato de Cristóvão Colombo não ter recebido por sua ideia de que a Terra era redonda, né? Não ter recebido essa ideia de que a Terra era redonda. Então, nós temos agora a letra C. Identifique e copie no caderno um período composto com duas orações. Depois, indique qual é a relação estabelecida pela conjunção que liga as orações. Está chegando o dia 12 de outubro e todo ano é a mesma história. A conjunção E estabelece uma relação de adição entre as orações. Agora a letra D. Identifique e copie no caderno o período composto da tira em que há mais orações. Eu tenho aí. Então, pegou e começou a martelar a ideia de que a Terra é redonda, mas ninguém acreditava neles. Aí depois identifica as conjunções que estabelecem relação de oposição e de adição entre as orações, né? Então, eu tenho aí a conjunção E, estabelece relação de adição, e a conjunção mas estabelece relação de oposição, tá bom? Agora nós vamos para a página... Não, ainda na página 103, nós temos aí, observe as palavras mas e mais, né? Aparecem no texto, nesse trecho. No caderno, relacione essas palavras com uma ideia que estão acrescentando à frase e ao termo que acompanham. Então, eu tenho a letra A, introduz uma ideia que se opõe à ideia anterior. A resposta já está aí, a resposta, né, já está aí, mas... Letra B, acrescenta a ideia de intensidade ou força uma qualidade expressa. Então, é mais com I. Letra C, acrescenta a ideia de quantidade ao tempo que acompanha, mais com I também. Agora vamos para a página 104. As palavras destacadas no texto da atividade 1 pertencem a diferentes classes de palavras. Copie no caderno as definições a seguir sobre essas classes de palavras. Que palavra destacada no trecho da atividade anterior corresponde a cada definição? Eu tenho aí mais, né, clientes, pronome indefinido, mais caros, advérbio, e mas, conjunção, tá? Número 3. Leia a tira produzida a seguir. Vocês leram, tenho certeza que vocês fizeram a leitura aí dessa tirinha. Letra A. Qual das ideias indicadas nas alternativas da atividade 1 se aplica a palavra mas, dita por Helga? Introduz uma ideia que contraria a anterior. B. Escreva uma palavra que poderia substituir a palavra mas, dita por Helga, sem alterar o sentido da frase. Porém, entretanto, todavia, contudo, tá? Letra C. A que classe de palavras pertence a palavra mas, nesse caso? Pertence à classe das conjunções, tá? Qual é o sentido da palavra mas pensada por Helga? Que palavra ou expressão poderia substituí-la? Ela quis dizer que sempre existe alguma coisa para contrariar, sempre há uma contrariedade. E letra E, né, pode-se afirmar que pertence à mesma classe de palavras da palavra mas dita por Helga? Não, mas não. O mas dito por H é um substantivo, pois está acompanhado de artigo, tá? Letra F, o que torna a tirinha engraçada. O humor está presente no fato de sempre haver um mas, tá? Agora, a número 4 aí, leia as frases a seguir no caderno, substituindo o quadradinho por uma ideia que complete as afirmações adequadamente. Então, eu tenho aí, o mas tem valor de conjunção quando liga duas orações. B, se a palavra mas
for precedida de artigo, terá valor de substantivo. A palavra mais será um advérbio se modificar o adjetivo, tá? Modificar o adjetivo. D. A palavra mais qualificando um substantivo será um pronome indefinido, tá? A número 5 aí, gente, eu tenho certeza que vocês fizeram aí a leitura dessas frases. Vocês tinham que substituir o quadradinho por mas, né, sem o i, por mais com o i. Eu vou postando para vocês as respostas aí de acordo com as frases que vocês fizeram a leitura, tá? A letra A, a resposta é mas. A letra B é mas também. A letra C, o primeiro quadradinho é mais e a segunda é mas. A letra D é mais. A letra I é mais. A letra F, mais, mas e mais, tá? Na sequência aí de espaço. Letra G, mais, mas e mais também. E a letra H, mais e mas. A letra I, mais e mas. E a letra J, mais e mais também, tá? Deixa eu ganhar um pouquinho de tempo aqui. Agora nós temos aí a página 106. As questões 1, 2 e 3 são respostas pessoais. E a número 4 é o que é possível saber sobre o assunto dessa reportagem ao ler o título e a linha fina. É possível saber que o assunto da reportagem é o uso excessivo de celulares pelos jovens, tá? Bom, pessoal, é isso, né? Acabamos aqui nossa videoaula sobre as correções das atividades aplicadas nas aulas anteriores. Qualquer coisa eu estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp, tá? Desejo que Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima aula.